Meus amados e queridos ouvintes, chegou o momento da palavra de Deus, o momento de refletirmos sobre essa poderosa palavra. O texto ora lido no início do programa, no livro de Mateus, capítulo 10, do versículo 16 ao 22, ele vai abordar a chamada dos discípulos por Jesus, onde Jesus chama os discípulos com um propósito. A Bíblia mostra que chama com o propósito de resgatar as ovelhas que havia se perdido de Israel. Então Jesus chama os discípulos e passa a dizer algumas orientações a respeito do que os discípulos deveriam fazer naquela região. E aí Jesus orienta, Jesus fala sobre as ordenanças dos evangelhos, e Jesus fala sobre esse resgate como seria. Entretanto, durante essas instruções, durante esses ensinamentos, Jesus vai alertar sobre como será a recepção dos discípulos por parte dos povos a serem evangelizados. É muito interessante porque Jesus chama os discípulos e também alerta eles como aqueles povos o receberiam, de que maneira aqueles povos poderiam se comportar naquela situação. E aí Jesus diz, olha, vai ter momentos que vocês serão açoitados, vai ter momentos que vocês serão perseguidos, vai ter momentos que vocês serão maltratados, vai ter momentos que vocês serão rejeitados, vai ter momentos que vocês correrão perigo de morte. Mas tudo isso acontecerá por causa do amor ao Evangelho de Cristo. Então, meus amados ouvintes, nunca foi prometido que seria fácil aos discípulos. Jesus chamou, explicou e relatou como tudo iria acontecer. Em nenhum momento Jesus disse para os discípulos que seria muito fácil de evangelizar os povos, de levar o evangelho para aquela região. O final dos homens de Deus sempre foi trágico. O final dos homens de Deus, aqueles que se predispõem a fazer a obra de Deus, sempre tiveram um final trágico. Poderíamos citar Paulo, poderíamos citar Pedro, João Batista, esses homens que foram grandes homens do Evangelho de Cristo, mas que os seus finais não foram dos melhores. Ao contrário dos dias atuais, onde muitas pessoas, após pregar os seus sermões, são encaminhados a grandes pizzarias, churrascarias e, por que não dizer, lanchonetes. O Evangelho, os sermões de Cristo, ele sempre incomodou as pessoas que escutam, as pessoas que ouvem, porque o seu sermão, ele sempre foi contrário às atitudes das pessoas que querem viver uma vida distante de Deus. Gostaríamos de citar a história de um grande homem de Deus chamado John Wesley. A biografia de John Wesley relata que uma certa vez ele estava numa região e após 3 dias sem sofrer perseguição naquela região, John Wesley começou a achar tudo aquilo estranho, porque as perseguições e as rejeições que John Wesley sofria era o sinal que ele sentia próximo de Deus. E aí, após passar 3 dias sem ser perseguido e ele evangelizando, ele desceu do seu cavalo, se ajoelhou ao lado do seu cavalo e começou a orar e dizer, meu Deus, de fato eu me tornei tão mundano, Senhor. Perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, Senhor. E ele começa a orar e começa a clamar a Deus. E quando ele está orando, a sua biografia relata que um fazendeiro da região que odiava ele arremessou uma pedra e essa pedra passou ao lado da sua cabeça. Quase o atingia e quase o matava. A história diz que ele se levantou e ele começou a agradecer a Deus e dizer, Senhor, muito obrigado pelo livramento e por saber que o Senhor está comigo. Por causa do Evangelho, meus queridos, muitos foram rejeitados. Por causa do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Cristo, nós somos rejeitados. É por causa desse Evangelho que não somos aceitos em reuniões familiares. É por causa desse Evangelho que não somos aceitos em local de trabalho. É por causa desse Evangelho que muitas das vezes somos excluídos até dentro da nossa própria igreja. É por causa deste Evangelho que nós somos inimigos do mundo. Poxa, uma certa vez, pregando para uma grande multidão, mais de 5.000 pessoas, e ele, quando ia subindo no púlpito, no palco da igreja, aquela multidão começa a aplaudi-lo, começa
a vibrar com a sua presença. Poxa, se dirige ao microfone da igreja e olha para aquela multidão e diz: eu tenho medo desses aplausos. Eu tenho medo desses gestos que vocês estão fazendo. Porque se vocês estão me aplaudindo, é porque vocês estão gostando do evangelho que eu prego. E se vocês estão gostando do evangelho que eu prego, tem alguma coisa errada comigo. Porque a palavra de Deus diz que eu não seria aceito por muitos e que o evangelho de Cristo iria incomodar muita gente. Semana passada eu estava vindo para o programa aqui na rádio e eu fui visitar um familiar e aquele familiar estava assistindo um programa evangélico, um grande líder mundial, nacionalmente conhecido. E aí aquele homem dizia: olha, é chegado o tempo de banquete, o próprio Deus, o próprio Cristo vai te servir. Meus irmãos, eu não acredito nesse tipo de mensagem. Os grandes homens de Deus, os finais deles nunca foram banquete. Pelo contrário, os finais deles foram algo que eles não mereciam. Mas tudo isso ocorreu para que o evangelho de Cristo fosse pregado. Outra questão, estamos muito distantes de o próprio Cristo nos servir. Isso é uma mensagem muito forte. A igreja brasileira, a igreja em Alagoas, tem tratado o próprio Cristo como garçom. Tem tratado o próprio Cristo como alguém que vai nos servir e a gente não quer saber o nome dele, não quer saber de onde ele é, não quer saber onde ele mora, não quer saber se ele tem família. A gente não paga nem os 10% que o garçom precisa, que é um direito dele. A gente não paga nem o que era para a gente pagar. E ali a gente vai embora, não quer saber quem ele é, não quer saber nada dele, porque a gente trata, a gente só quer receber. A gente não tem nada para oferecer a ele. A gente tem tratado Jesus desta maneira: que o sangue de Jesus nos perdoe e purifique os nossos pecados. Meus queridos ouvintes, Jesus não é o nosso garçom. Jesus, o objetivo dele e o papel dele não é nos servir. Jesus é o dono de tudo. Jesus é o dono do universo. Ele é o dono da sua vida e da minha vida. Jesus, ele enviou o seu Filho amado. A palavra de Deus diz que ele enviou o seu Filho, o único filho que ele tinha, para morrer por mim e por você. Jesus teve que ir a uma cruz para que a gente pudesse voltar a ter acesso a ele. Nós vivíamos condenados ao castigo eterno. Éramos eu e você para estar pendurado naquela cruz. Nós éramos para viver tristes, abatidos, sem destino algum, sem paz nenhuma. Mas algo inexplicável aconteceu. Mas algo transformador aconteceu. E Jesus deu a vida por nós, para que nós voltássemos a ter comunicação com ele. Meus amados, Jesus cumpriu a sua missão. Jesus teve que ser rejeitado. Jesus foi rejeitado pelo amor do Evangelho, para que o Evangelho de Cristo pudesse ser pregado. Jesus foi perseguido. A mensagem de Jesus era uma mensagem que magoava muita gente. E a mensagem de Jesus, ela vai magoar muitas das vezes aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Na maioria das vezes, meus caros ouvintes, para ser aceito por Deus, temos que ser rejeitados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Para sermos aprovados no céu, temos que ser rejeitados aqui na terra. Não se preocupe se as pessoas lhe aplaudem. O que importa é Deus se agradar de você. E a recompensa, meus queridos, para aqueles que se predispõem a realizar a verdadeira missão de Cristo, na maioria das vezes, e em quase todas as vezes, é passar por rejeição. É passar por situações que você pode até pensar: mas eu não merecia isso. Eu não merecia essa situação. Mas a palavra de Deus diz que nós seríamos odiados pelo amor ao nome de Cristo. E Jesus olha para os discípulos e diz: aquele que me confessar aqui na terra, eu o confessarei diante do meu Pai. Então, se você de fato vive esse evangelho, que a palavra de Deus possa tocar o seu coração, que de fato você possa entender que você está nesta terra não para ser aplaudido, não para ser idolatrado,
não para receber vários elogios, mas para fazer a obra de Deus. E para que o Evangelho de Cristo possa ser pregado, para que muitos possam ter vida, é necessário nós matarmos o nosso eu. Vale a pena morrer para que muitos possam ter vida. E o missionário da verdade te convida para viver este Evangelho de Cristo. Este Evangelho que salva, que purifica, que resgata o perdido e que prega a cruz de Cristo como nosso significado. Que Deus te abençoe, que Deus possa pregar esta palavra nos nossos corações e que a gente possa entender o propósito dele para as nossas vidas. Meus queridos, Deus conta conosco para esta missão, para esta obra. Não porque nós somos indispensáveis, não, mas porque Deus nos tira de locais impuros, de locais difíceis, de locais onde a gente poderia levar a nossa perdição, poderia levar a nossa morte espiritual, e nos usa para a sua obra. Que Deus possa te abençoar, possa te livrar de todo mal, que possa entender que o propósito de Deus é esse para as nossas vidas. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Em nome de Jesus.